Graça e a paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com todo mundo? Hoje nós vamos fazer uma leitura João, capítulo 4. Vai ficar dinâmico, Tom. Eu leio um verso e leio outro. Bora? Vai ficar legal. Diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. e era necessário passar por Samaria, Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe: Jesus, dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido às cidades comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pedes, dar-me de beber, tu pedirias e eu lhe daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, e bebendo ele, o próprio dele, os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra água para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui para tirá-la. Até aqui, irmão. Louvado seja Deus. Querida, eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes essa passagem. Você já ouviu essa mulher samaritana, que é muito famosa. Mas eu queria despertar você hoje para que você entendesse um pouquinho mais esse texto, compreendesse um pouquinho mais esse texto. A Bíblia diz que essa mulher ela tinha uma necessidade. O que essa mulher precisava era água, ela tinha sede. E essa necessidade dessa mulher fez com que ela saísse do lugar onde ela estava e resolvesse ir em direção ao poço. Nós entendemos como o poço, Tom, o lugar onde nós matamos a nossa sede. Sim. O lugar onde nós retiramos a nossa provisão, aquilo que nós precisamos. E quando nós lemos aqui essa mulher de Samaria, ela saindo ali da sua casa e indo em direção ao poço, nós vemos que essa mulher queria de alguma forma saciar a sua sede. E quando nós falamos de sede, nós falamos de necessidade, seja uma necessidade física, uma necessidade emocional, uma necessidade espiritual, mas é uma necessidade que nós temos. Sim. E essa mulher de Samaria, ela vem nos ensinar que muitas vezes a nossa necessidade, apesar de ser algo que nós precisamos buscar saciar, nem sempre deve ser prioridade para nós. Ela não cega, né? A gente fica focado só naquilo. E quando nós olhamos aqui essa mulher chegando no poço ali, imagino eu que ela olhava para aquele poço e dizia: vai estar ali o segredo para que eu sacie a minha necessidade, para que de alguma forma eu receba aquilo que eu vim buscar. E eu tenho certeza que você tem alguma coisa do qual você precisa buscar, assim como eu tenho algo do qual eu preciso buscar. Todos nós temos sede, mas eu queria dizer para você que a nossa sede, Deus tem algo maior para revelar do que tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós precisamos. Essa mulher chegou ali e ela teve uma surpresa, porque ela foi buscar a necessidade dela, mas ali no meio da necessidade tinha alguém no pé do poço. É verdade. A Bíblia fala aqui, irmãos, no verso de número 6, estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era mais ou menos a hora sexta, que é aproximadamente meio-dia, 1h da tarde. E Jesus estava cansado e com sede física, porque naquela época não tem a mordomia que tem hoje, carros, aviões,
E andava a pé mesmo e de vez em quando de jumentinho. E o que me chama a atenção, e eu gostaria de questionar, deixar uma questão no seu coração, porque isso tem nos confrontado nesses dias, né, pastor? Muito. E qual é a sua sede? Às vezes a sua sede deve ser igual o pastor comentou, de coisas materiais, trabalho, saúde, necessidades básicas, necessidades físicas, necessidades espirituais. Mas eu pergunto, qual é a sede que você tem priorizado? Porque essa mulher aqui, ela estava com uma necessidade básica do dia a dia, do cotidiano dela. E pelo horário que ela vinha buscar água, ela não era uma mulher como as outras, porque geralmente o sol estava muito quente, porque era no meio do deserto essa fonte. E Jesus, ele cansado do caminho, se assenta ali. No verso 7, essa mulher chega até a fonte para tirar água e Jesus fala: dá-me de beber. E ela automaticamente já, como que eu posso dizer assim, uma resposta já no gatilho, né, de prontidão. Como pode ser tu, judeus, me pede, me dá água, ou seja, ousa falar comigo, porque tinha uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos, o lugar certo de adorar, o lugar errado de adorar, qual que era o lugar correto, qual que não era. Mas nesse contexto aqui, essa mulher, ela chega na fonte das águas. Aleluia. E eu não falo do poço. Eu falo daquele que é dono do rio da vida. Eu falo daquele que tem torrentes de mananciais de água para a terra sedenta, daquele que tem poder para criar tudo na palavra. E o que eu fico mais indignado é que Jesus, por ser judeu, ele não hesitou em ter um relacionamento com aquele que automaticamente era brigado com o povo, sendo samaritano, não tinha muito contato. Ele quis conversar, ele quis ajudar. O desejo de Deus é esse, relacionamento. Por mais que houvesse um bloqueio pelos ancestrais ou por culturas diferentes e pensamentos diferentes, não fazia de Jesus e ela inimigos. Com certeza. O pensamento de Jesus e o pensamento daquela mulher, assim, por questão de princípios, poderiam ser diferentes, mas não eram inimigos. Tinham opiniões diferentes, mas não fazia deles uma rivalidade. Jesus não quis agredir ela também não quis agredir Jesus. Aí Jesus vem no verso de número 9 aqui. Como sendo, pois, tu, judeus, me pede de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aí Jesus no verso 10 responde: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz dar-me de beber, tu me pedirias água e eu daria água viva. Aleluia. Que maravilha. Gente, às vezes você tem essa necessidade básica, você está indo no poço buscar, e eu entendo como poço, como eu disse, o lugar onde você realiza ali a concretização da sua necessidade, você consegue sanar essa necessidade. E mais valioso que o poço é a presença de quem estava no poço. É a presença. Mais valioso, querido, que o poço, mais valioso que a tua provisão, é a presença de Jesus que está naquele lugar. Quando você aprender a valorizar essa presença, e Jesus estava tentando ensinar isso para essa mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, quem que estava pedindo água, né? Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus estava dizendo para ela: toda essa sua necessidade, todo esse seu desejo é pouco. Toda essa sua motivação não é a motivação correta. Porque quando você entender que quem está aqui pode te oferecer algo a mais. Conheceres o dom de Deus, né, pastor? Tanto que assim, quando ele fala assim, ó, ela pergunta, né, Senhor, tu não tens com que tirar, ou seja, eu tô com o cântaro aqui. Eu tenho como tirar água do poço. Eu tenho o meu cântaro, você não tem. Você não tem condições de tirar. Verdade. Você não consegue remover ali a provisão que você precisa, que é a sede, assim como ela tinha de tirar água. Mas Jesus fala para ela no verso 13: qualquer que beber dessa água que você está falando, que tem o cântaro para tirar, vai voltar a ter sede. E ele vem dizendo no 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então eu fico imaginando
Como aquela mulher deve ter ficado maravilhada com isso. Primeiro em ouvir a palavra, né? Imagina só, então, cada um de nós temos uma necessidade. É como se Jesus falasse assim, ó, você resolver essa necessidade vai ser o suficiente para hoje, mas amanhã você vai ter outra. Tem que vir buscar de novo. Você matando essa sede de hoje vai ser bom para hoje, mas você vai ter sede de novo amanhã. E Jesus vem falando para você assim, ó, aquele que beber da minha água, Ou seja, a sede do Espírito, né? aquele que beber de mim, nunca Aleluia. mais vai ter sede. Ou seja, ainda que falte a água que mate a necessidade física, eu vou estar nutrido nele, No Espírito. eu vou estar nutrido na presença dele, porque eu vou aprender a valorizar essa presença Aleluia. dele. E isso é maravilhoso, querido, porque ele fala muito da minha e da sua necessidade. E ele diz que a nossa necessidade é pouco se comparado àquilo que ele tem para nós. As águas do qual você foi buscar são muito rasas perto das águas que Deus tem preparado para você e para mim. E nós comentávamos antes, Deus tem falado muito num texto, e eu queria abrir lá, para a gente ler um pouco, Tom. Isaías 44, um texto que tem martelado no meu coração, queridos, nesses últimos dias. E ele diz, eu vou ler a partir do verso 3, porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Querido, olha que promessa maravilhosa, ele vai derramar água sobre a terra seca. Alguém que se encontra sedento, alguém que se encontra necessitado, ele vai derramar água. Ou seja, ele vai saciar a tua sede, ele vai saciar a minha sede, ele vai saciar a tua sede. Glória a Deus. Ele vai saciar a nossa sede, mas para isso é necessário, assim como já foi falado aqui, examinar o profundo do nosso coração e dizer, será que a gente ainda tem sede? Será que a gente ainda quer, Tom? Aqui fala assim, pastor, no verso 3 aqui, ó, de Isaías 44. Porque derramarei água sobre o sedento. É só para quem... Só para quem quer. Só para quem quer. Só para quem tem desejo de... Existe uma outra passagem da Bíblia que fala que existem água que dão nos tornozelos, existem água que dão nos joelhos, existem água que dão nos lombos, mas existem águas mais profundas. E é essa água que a gente está falando. É esse manancial, é esse torrente de água que vem do alto sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, que Deus quer que você consiga compreender e nunca mais tornará a ter sede. A sede de espírito, sabe esse vazio que você está sentindo agora, você que está me vendo agora? Esse vazio que você tentou preencher na bebida, nos namoros, nos relacionamentos, nas amizades, nos bens, em comprar, em adquirir. E aí você acorda no outro dia e você está sentindo aquele vazio de novo, aquela sede de novo. Igual aquela mulher. Ela vinha buscar num dia, no outro dia ela tinha que buscar de novo, porque a necessidade do cotidiano fazia com que ela tornasse sempre aquela fonte. Sim. Mas quando ela encontrou a nascente das águas, aleluia, a raiz de Jessé, glória a Deus, irmãos, rios fluirão do trono. A Bíblia fala que rios fluirão do seu trono. Rios fluirão, águas vivas, torrentes de águas descendo. E há vários significados para a água, porque a água também simboliza purificação. Além de ele saciar, ele vem purificando, colocando... lavando. Ele vem já lavando e colocando vestes de linho branco, que significa pureza, santidade. Onde que está a sua sede? Eu sinto Deus aqui neste lugar, eu sinto Deus aqui. É algo maravilhoso isso, porque Deus está nos despertando para querer mais dele, para desejar ele mais do que a gente já tem feito. Porque a gente estava comentando aqui juntamente com o pastor que nós sabemos aonde nós podemos melhorar. Nós sabemos aonde nós temos que buscar. Às vezes a sua sede é porque você parou de orar. Às vezes a sua sede é porque você não está meditando mais nas escrituras e você perdeu a vontade. Às vezes a sede maior é do sono. Você começa a ler e já te dá sono. Às vezes a sede maior que você está tendo são nas coisas visíveis dessa terra. Mas eu venho te dizer, em nome de Jesus, Jesus tem águas aleluia, mais profundas para mim, para o pastor e para você. Deus. Águas que
que vão nos submergir. E nós vamos falar, Deus, o que é isso? Que maravilha. Eu me lembro do texto que Paulo fala que, olha, um homem fora do corpo, não sei, sabe? Subiu ao terceiro céu e viu e ouviu coisas inefáveis do que é nesse de um homem saber. Me faz essas águas, coisas que o olho não viu, que coisas você fala, cara. Não ouviu, não subiu no nosso coração, é isso. Que é isso? Que negócio? Aí Paulo fala, pra mim viver, morrer é lucro e viver é Cristo. E ele já fala, não, se acontecer alguma coisa, tá bom, eu quero a glória, eu quero aquilo que eu vi. É maravilhoso. E essa sede, Tom, eu acho que desperta tudo em nós. Porque eu tenho ouvido muitas mensagens e eu ouvi uma nos últimos dias que dizia que Paulo e Silas estavam indo para a igreja e foram presos. E aí, chegaram ali naquela prisão de madrugada e falaram, o que a gente ia fazer mesmo? Ia adorar. Vamos adorar a Deus. Eles podem tirar de você a liberdade, mas eles não podem tirar a sede. E ali eles começaram a invocar o nome do Senhor. O que você viu que o Senhor fez? E o bom disso, pastor, que a sede era individual. Com certeza. Mas quando ela se torna coletiva, ela gera tremores. Exatamente. Ela abala as estruturas. Ele quebra barreiras, destrói os grilhões, aquilo que prende, né? Aleluia. Então, a promessa não é só de um derramar de água sobre o sedento, mas sobre aquela terra seca também. Olha só que tremendo. Quando nós nos colocamos como sedentos, Deus vai derramar, mas quando nós nos colocamos como terra seca, Deus vai derramar mais. Então. Cara, torrente de água é uma enxurrada, meu irmão, é um rio de água sobre a sua vida. E eu vejo que terra seca não frutifica. Talvez você está como terra seca hoje, você não gera fruto. Só gera fruto, querido, solo fértil. Terra seca não gera fruto. É verdade. Só gera fruto em uma condição. Quando a presença daquele que estava ao lado do poço está do lado. A presença de Deus. Nós precisamos desse Jesus que prometeu aqui para essa mulher, voltando no texto de João. Desse Jesus que falou, se você beber da minha água, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais você vai precisar passar por tudo isso, porque você vai entender os meus propósitos. E o que eu tenho para você é maior. E eu vejo uma mulher, Tom, que saiu de casa pegando ali os seus cântaros e indo em direção a matar a sua sede de alguma forma. E quando ela chega ali, quando ela recebe a palavra de Jesus, ela deixa tudo aquilo. Sim. Deixa tudo isso. E olha que interessante, professor, isso que você falou, a revelação que Deus me deu aqui agora, ó. Nunca mais tornará a ter sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte a jorrar água pela vida eterna, pela vida eterna. Ou seja, o pastor estava falando aqui que ela deixou os seus vasilhames ali, as suas bases para buscar água natural, ela abandonou aquilo. Porque aquela água que Jesus deu para ela através da palavra, começou a gerar nela uma fonte. Aquela terra que estava seca quis frutificar. Então ela larga tudo. Vamos ler aqui no verso de número 28, diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde. Olha só, essa mulher maravilhada dizendo: vinde, um homem me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Até então a sede dessa mulher era simplesmente saciar a sua vontade de beber água. E a partir dessa hora Jesus desperta ela para uma sede pela presença. E ela não quer ficar com aquilo só para ela. Ela olha toda aquela situação, ela vê os discípulos chegando e questionando Jesus: por que você está falando com essa mulher? E ela diz: não, eu estou despertando nela uma sede pela presença. Não é pela água, não é por aquilo que ela pode pegar, mas por aquilo que só eu tenho para dar. Aleluia. Eita Deus, é só Ele. É só a presença dEle e na presença dEle. Então ela sai e corre para aquela cidade e começa a dizer tudo aquilo que eu tenho feito. Ele sabe que eu não sou casado, ele sabe tudo que eu passei, ele revelou a minha vida ali, naquele momento. E eu tenho que contar para vocês, ele é o Cristo. Gerou nela a fonte. Gerou fonte. Ela deixa de ser alguém seco e começa a derramar, querido. Frutificar. Deus só vai derramar na tua vida. Deus só vai agir na tua vida quando Ele for a tua fonte.
Quando a presença dele for a tua motivação. Quando você tiver sede dele. Sem sede não tem água. Imagine se ela não fosse no poço buscar. Se ela tinha recebido alguma coisa. Não tinha. Ela só recebe porque ela vai buscar. E eu tenho para dizer para você, se está com sede, vai buscar na fonte. Aleluia. E a fonte é Ele. Vai buscar na presença e a presença é dele. Não tem outra fonte, não tem outra presença, não tem outra motivação que pode fazer você mover toda uma cidade em direção a um lugar, a não ser o Cristo. Aquele que nós cremos ser o Filho do Deus vivo. Aquele que nós cremos que tem uma água que sai do trono e essa água gera vida. E nós dizemos aqui, essa água purifica, essa água nos lava. E nós lemos lá em Isaías que esse trono de Deus que Ele tem para nós, se eu não me engano é capítulo 53. Esse trono que Ele tem para nós é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Aleluia. Diz lá, quem deu crédito à nossa pregação, quem se manifestou o braço do Senhor, subindo como renovo perante Ele, como a raiz de terra seca, não tinha beleza, não tinha formosura, e olhando nós para Ele, não havia aparência nele para que nós o desejássemos. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E Ele vem dizendo, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Então a iniquidade daquela mulher, todos os maridos, todos os erros, todos os defeitos, era como se Jesus viesse com essa água viva purificar. Eita Deus! E quando aquela mulher recebe dessa graça, dessa mensagem, o coração dela é movido a compartilhar isso, então ela não conseguia guardar para si. Ela tinha que ir além. Ela tinha que compartilhar. Ela tinha que de alguma forma realizar algo. E no verso 11 do capítulo 53 de Isaías diz: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aleluia. Era como se Ele olhasse para mim e para você, aqueles que beberam dessa água da vida, e dissessem: Tom, valeu a pena, cara. Valeu a pena porque eu vi você, eu vi o que você ia se tornar. Valeu a pena porque eu olhei para você, não na sua primeira situação, mas naquilo que você se tornaria na minha presença. Tudo aquilo que o Senhor realizaria. Deus maravilhoso. Aqui no verso de número 39 de João 4, fala assim, ó: muitos dos samaritanos daquelas cidades creram nele pela palavra da mulher que testificou, dizendo tudo quanto tenho feito. E indo, pois, ter com ele com o samaritano, rogaram que ficasse ali 2 dias. Ou seja, aquela sede daquela mulher testificou no coração dela, e ela compartilhou, jorrou água em outros corações, lançou a semente em outras terras, que muitas das vezes estavam sedentas também, sem expectativa, sem motivação, árida, às vezes terra espinhosa, que não pode chegar perto. E muitos do que pela palavra creram nele, e disse tudo quanto tem me dito. Indo, pois, ter com o samaritano, eles rogavam que Jesus ficasse com ele mais um tempo. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco pelo menos 2 dias. Fica conosco, Senhor. Nós queremos ouvir do Senhor. Fica conosco. E no verso 41, e muito mais creram nele por causa da sua... O que, pastor? Muitos mais creram nele por causa da sua palavra. 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 A palavra. A palavra vai gerar em nós a sede necessária. A palavra vai despertar o reino de Deus, essa fonte que muitas das vezes se encontra adormecida em nossos corações, adormecida.
vai começar a destravar, igual começou a destravar aqui nessa mulher samaritana. Ela começou a frutificar um pouco da água, ela começou a se encher, chegou no ponto que ela começou a transbordar, e quando ela transbordou, alcançou a cidade. Aleluia, Jesus. E muitos creram, não só pelo que ela tinha dito. Verso 42, e diziam à mulher, já não é pelo que tu tem de ser, diste, que nós cremos, mas porque mesmo nós temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Primeiro era alguém que entregava água. Agora já vem Jesus como Salvador. Olha que coisa. A transformação Eita Deus. daqueles que têm sede. Jesus ficou com eles 2 dias. Através do testemunho daquela mulher que estava ali, muito embora seca, desvalorizada, com seus vários maridos que ela tinha, às vezes à margem da sociedade, e indo num horário inoportuno de buscar água, porque era no pior horário, porque o sol estava quente, todo mundo buscava água pela manhã por causa do sol, e aí vem Jesus e oferece para ela água. Dá-me dessa água, ela fala. Despertar, pastor, dá-me dessa água para que eu não torne esse poço. Dá-me dessa água. Eu pergunto para você, Deus tem para você. Se tu soubesse quem te pede água, tu pedirias, eu te daria água na vida e nunca mais tornaria a ter sede em teu espírito. Essa sede que nós despertamos todos os dias e amanhã a gente desperta de novo, a gente tem de novo, vai ter de novo. Mas quem encontra a presença do lado do poço, Eita Deus. aquele que é dono da água, aquele que cria todas as coisas com a palavra, ele pode gerar em minha vida e na vida do pastor e na sua vida que está nos assistindo agora, essa fonte que vai jorrar água para a vida eterna. E essa água que você vai jorrar vai frutificar na vida de outras pessoas. Certeza. Igual aconteceu aqui, a cidade inteira foi alcançada por essa mulher, por uma única fonte que Jesus gerou. Uma única fonte. Eu ouvi um relato, pastor, de um homem chamado John Wesley, na Inglaterra. Um homem. Chegou um certo rapaz lá e quis achar um bar para comprar bebida na cidade da Inglaterra. E ele indo de vilarejo em vilarejo e não achava, de bairro em bairro não achava um bar. Aí perguntou, o que te procuras? E o outro respondeu, o morador lá falou assim, eu quero um bar para me tomar bebida. E ele falou assim, você não vai encontrar aqui. Porque há 100 anos atrás passou um homem. Eita Deus. Um homem. Cheio de sede. E converteu a cidade toda. Aleluia. Um homem chamado John Wesley. Jesus veio aqui, uma mulher, sem valor algum diante da sociedade. Muitas das vezes você se encontra, às vezes a gente não é ser super-herói, irmão. Às vezes a gente se encontra desmotivado. Às vezes a gente se encontra atônito com as coisas, as aflições que a gente passa, com as notícias que a gente ouve e com as coisas que a gente vê. E isso nos entristece, isso nos abate. Mas a sede tem que continuar. Aleluia. A sede ela tem que gerar em nós aquele mover das pernas, mover dos braços, mover do entendimento. Não, eu estou passando pela aprovação, mas Jesus tem mais para mim. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, seja despertado para essa sede, sabe? Seja despertado para uma vida não buscando aquilo que o poço pode dar. Mais do mesmo, não. Queira mais de Deus. Isso. Levanta a tua mão. Deseje mais de Deus, deseje mais. Diga assim, Deus. Porque aquilo que o ouvido não ouviu e Isso. não subiu o coração do homem é o que Deus tem. Deus tem algo extraordinário para mim, para você, para o pastor, para sua família. Às vezes você se encontra aí desvalorizado. A gente estava falando aqui. Você sabe o valor que tem uma alma? O erro de muitos lugares é que eles priorizam muita quantidade. Eles querem que venham 50, 30, 20. Não. Uma alma. Às vezes você está desvalorizado, mas alguém um dia lançou em você essa fonte de águas e despertou em você a prioridade de falar, não, você pode ser uma fonte, você pode crescer, Eu vou usar você. crescer, amadurecer e dar fruto. E às vezes você está numa situação que você fala, cara, eu não estou dando fruto, eu não tô gerando água em mim, não tem vida em mim para oferecer. Você às vezes
Tá bonita, a embalagem tá bonita por fora, mas por dentro não tem um conteúdo. Eu venho falar para você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A qual todo joelho vai se dobrar. Jesus vai despertar em você hoje essa sede. Assim como tem despertado em nossos corações o desejo de buscar mais em oração, em consagração, em amor, nos dons do Espírito, na palavra. Jesus não te chamou para ser mais um, Jesus chamou para você ser torrante, transbordante. Só pode oferecer algo se você carregar. É verdade. Se você está cheio, você tem para oferecer, mas se você está vazio, você vai oferecer o quê? O quê e para quem? Só oferece água quem tem. Para que você ofereça essa água da vida para as pessoas que te rodeiam, você precisa de alguma forma ter essa água dentro de você. Jesus está disposto a entregar, mas será que você tem sede de receber? Essa é a reflexão de hoje. Pensa nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Que Jesus desperte a sede em você, a sede verdadeira. A sede que muda o entendimento, que muda o coração, que muda a atitude. Que traz aos nossos corações a alegria de ser uma fonte. A alegria de dar fruto. E a gente foi chamado para ser pai de multidões. Nós somos descendentes de Abraão. E aí a gente vai ver os nossos frutos, o andar da caminhada, nessa corrida da fé que a gente está tendo. Nós vamos olhar para trás e vamos ver e falar, olha, aquele é um fruto. Valeu. Aquele fruto gerou outro fruto. E aquele outro fruto gerou outro fruto. Vai valer através de um despertar de uma sede que eu tive. Valeu a pena. É um mover. E Deus muda uma cidade. Uma pessoa transformou uma cidade inteira. Um homem, John Wesley, transformou uma cidade inteira. Um homem. Se eu e você se dispor a buscar essa presença, essa sede, a desejar essa fonte em nós, nós podemos mudar a realidade da nossa casa primeiro em casa, a realidade da nossa comunidade, a realidade do nosso bairro, e assim Deus vai transbordando. Derrama como Ele quer, Glória a Deus. porque Ele é a fonte das águas. Amém? Deus abençoe a sua vida, irmão. Compartilha esse vídeo se puder, ajuda a gente e vamos crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe.